E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu tenho mais uma dica legal e hoje é um tema bem interessante, às vezes um pouquinho mais complexo para algumas pessoas que tratam de feridas, que é a limpeza ou desvidamento de lesões cavitárias. Então se você tem curiosidade sobre esse tema, se você quer saber como se faz essa limpeza aqui na cicatriz, fica até o final do vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Então é um ponto interessante a limpeza de lesões cavitárias ou tunelizadas e o seu desvidamento, porque é um tipo de lesão que você não enxerga o seu fim, né? Você não tem como enxergar o que está dentro daquela cavidade ou dentro daquele túnel. Então, gente, é um tema interessante e um pouquinho complexo também, porque envolve um sentido nosso que é essencial para o tratamento de feridas, que é a visão. A gente não enxerga o que está naquele túnel ou o que está naquela cavidade, mas a gente sabe que tem que ser muito bem limpa, muito bem desvidada, com muita cautela. Então, sempre que tiver uma lesão tunelizada ou cavitária, a gente tem que ter uma noção muito boa da anatomia e saber que a gente não pode ser muito afoito, principalmente no desbridamento. Lesões tunelizadas, lesões cavitárias, principalmente perto de órgãos vitais, perto de órgãos importantes, tem que ser muito bem especificamente trabalhadas em relação à sua localização. Evitar materiais pontiagudos, evitar muita pressão naquele local, para não haver danos a órgãos vitais ou a órgãos essenciais para a vida humana. Então, dicas que a gente pode dar. Nas lesões cavitárias, é uma diferenciação, porque tem uma cavidade extensa, mas muitas vezes você vê o que realmente a lesão se mostra ser, né? Diferente das lesões tunelizadas, porque tem uma lesão inicial, né? Mas tem um túnel que você pode medir com o uso de uma pinça hemostática, com o uso de uma pinça dente de rato, com uma pinça sem dente, de dissecção, né? Mas a gente pode usar esse material todo para medir um pouquinho essa tunelização. E muitas vezes, quando a gente vai medir essa tunelização, nem a pinça alcança o fundo. Então, são lesões que a gente tem que ter muito cuidado para não romper peças anatômicas importantes na nossa vida. A dica principal nesses quesitos é sempre avaliar a necessidade e o curativo ser fundamental naquele momento. Então, são lesões muito complexas. Tenta conversar muito bem com sua equipe, com a sua equipe muito profissional, com o médico responsável pela paciente, ver realmente a indicação desse curativo, como ele almeja ser essa limpeza, do que foi a cirurgia, ou de como a lesão iniciou, há quanto tempo essa lesão está presente, se está com antibiótico, se não está. Então, tudo isso antes de você começar a limpar e de começar a mexer nessa lesão. Porque quando você tiver esse aporte de informações, esse acervo de dados do paciente, você vai poder trabalhar muito mais tranquilo. Então, se foi uma cirurgia recente, se aquele médico já indicou seus curativos porque sabe da necessidade dos curativos e que esse curativo vai resolver, você fica muito mais despreocupado. Não fica isento de responsabilidade, mas você fica mais aliviado. Então, vamos lá. Lesões cavitárias ou lesões tunelizadas, nosso passo inicial é a limpeza correta, usando PHMB e usando soro fisiológico. Beleza? O que pode ser feito dois tipos básicos. Você pode usar uma pinça, fazer uma espécie de torunda ou bonequinha, né, que a gente chamava muito na universidade, e embeber essa bonequinha feita de gaze com sabonete à base PHMB e soro fisiológico e limpar a cavidade, desde que essa cavidade suporte a presença da pinça e da gaze. Se essa cavidade, se esse túnel for muito estreito e essa pinça não realmente couber ali, vai machucar, vai traumatizar, vai fazer sangrar essa lesão, que é o que a gente não quer que aconteça. Então, se for uma lesão muito apertadinha, um túnelzinho muito estreito, eu indico o uso de uma seringa. Seringa de 5, de 10 cc ou de 20 em lesões muito amplas ou muito complexas. E a gente coloca nessa seringa a solução à base de PHMB junto com o soro fisiológico, faz uma solução muito potente, antibacteriana, e faz um jato pressionando contra esse túnel para haver a limpeza de toda a sua extensão quando você não alcança com a pinça ou quando essa pinça não é comportada por essa área. Então, lesões cavitárias ou tunelizadas, esse é o padrão de limpeza. O uso da pinça ou o uso da seringa, sempre com produtos com base de PHMB, beleza? Em relação ao desvidamento, já são outros 500. Por quê? O desvidamento já é algo complexo e que exige uma capacidade técnica do profissional grande. E já é algo complexo de você fazer diariamente, em úlceras venosas, em úlceras hipertensivas, lesões que são mais corriqueiras do dia a dia e lesões que não envolvem tanto comprometimento de dor para o paciente.
Então, a gente tem que saber reconhecer isso. O desvidamento já é complicado nas lesões normais do dia a dia, que sai numa lesão tunelizada, uma lesão cavitária, que você não está enxergando o seu fundo. Então, volta àquele início que eu falei. Procura saber muito bem a informação desse paciente, de que foi a cirurgia ou de que começou essa lesão, para você avaliar se realmente há necessidade desse desvidamento dessa cavidade. Eu indico sempre que tiver túnel e você não consiga abordar toda essa extensão, você avaliar muito bem a necessidade de desvidamento. Você tentar enxergar o máximo possível se há a presença de tecido desvitalizado. Agora, se você evidencia pus, você faz a expressão, esse pus cede. Se você evidencia a presença de tecido morto nas gases que você remove do curativo, aí é uma coisa que a gente tem que atinar. Se há a presença de infecção profunda, há a presença de tecido morto profundamente, isso tem que ser conversado com o médico da paciente, o responsável por ela. Doutor, a lesão está apresentando infecção profunda, está com tecido desvitalizado, e eu posso evidenciar isso a partir do curativo. E aí ele vai achar a melhor conduta. Leva ela para o bloco, passa um antibiótico mais forte. É passar a responsabilidade para uma hierarquia maior. Já que a gente não consegue fazer essa limpeza de forma profunda, ou o desvidamento de uma forma mais profunda, requerer ao médico dessa paciente, de forma muito cordial, que haja um tratamento mais específico ou mais invasivo para esse paciente. Mas se você consegue alcançar, você sabe a técnica muito bem, o desvidamento instrumental correto e a área que você está lidando, você pode fazer esse desvidamento desde que haja conforto tanto para você quanto para o profissional, quanto para o paciente e segurança para essa lesão. Então, lesões cavitárias, lesões tunelizadas, a limpeza e o desvidamento podem se apresentar de formas diferentes. A limpeza pode ser um pouquinho mais fácil, a necessidade de desvidamento é um pouquinho mais complicado, porque envolve uma área de abrangência maior que você não está enxergando. Então fica a dica sempre de analisar de novo muito bem o paciente, de analisar realmente a causa daquela lesão e poder avaliar até onde você pode ir naquela limpeza ou naquele desvidamento. Minha dica fica que até onde você consegue ir, beleza. Passou daquele limite, você tem que passar um pouquinho mais alto para a hierarquia, voltar para o médico responsável por aquele paciente, para ser tratado de uma forma mais invasiva, de uma forma mais correta. Beleza? Até a próxima dica. Valeu!